rápido, ele disse aqui, ó, e aí, Vitor, peguei de surpresa? Desculpa. Nada, de jeito nenhum, tava aqui lavando a mãozinha aqui pra gente terminar de trabalhar aqui. Vamos embora, gente. Vamos lá. Olha só, como eu disse a vocês, meu pãozinho já tá aqui, ó. Tô utilizando aqui uma forma que o pessoal chama de bolo inglês, tá? De silicone. Coloquei minha massinha já aqui e vou te mostrar logo em seguida aqui a consistência que ficou a minha massa, tá certo? Então, por que foi que eu utilizei na minha forma de bolo inglês, tá? Esse meu bolo, ele vai subir, tá? Então, a dica que eu deixo aqui, vou até pegar aqui rapidinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma faquinha aqui. Então, você vai dar um leve corte aqui, ó, no meio da massa. Quando a gente trabalha com panificação, a gente usa a gilete, tá? O que é que esse cortezinho aqui na massa, ele vai fazer? Vai fazer com que minha massa, justamente, ela cresça de forma uniforme, certo? E aí eu vou colocar ele aqui no forno, tá? E a dica que eu deixo pra vocês também é que eu tenho outros dois tipos de forno aqui, de bolo inglês, tá? O que é que você vai fazer só? Você vai dar só uma untadazinha, coloca um pouquinho de óleo, tá? Passa aqui nessa forma e coloca a massa, como eu disse a vocês, sem segredo nenhum. Então você pode fazer 2 pães menores, se for melhor pra você, tá? Então, quem escolhe aí, quem é chefe da sua cozinha é você. Na minha aqui, eu vou de forma de silicone. E lógico, a gente já deixou aqui um pãozinho pronto, tá? Pra gente agilizar as coisas aqui. Então meu pãozinho fica aqui, como disse a você, ó. Ó o cortezinho que a gente tá em cima, faz com que ele cresça. E aí, Bruna, você me perguntou justamente qual é o segredo para essa massa não salvar, principalmente quando for a farinha integral, tá? Farinha integral, ela é uma farinha um pouquinho mais pesada, tá? A gente no Brasil, infelizmente, não tem a qualidade de farinhas importadas, tá? Farinhas de origem francesa, de origem italiana, mas o grande segredo da farinha chama-se hidratação. As nossas farinhas, elas aguentam mais ou menos aí 70% de hidratação na massa, tá certo? E aí, o que é isso, Vitor? Basicamente, se eu tenho 1 kg de farinha, eu vou conseguir hidratar essa minha farinha com mais ou menos 700 ml de líquido. As farinhas lá fora, elas conseguem aí justamente receber mais líquido. Então, isso aqui no forno vai se transformar justamente naqueles que a gente chama de alvéolos. São aqueles buraquinhos que a gente tem na massa e a gente vai ter uma qualidade de massa maravilhosa, certo? Seja para pizza, para pão. Então, infelizmente, a gente não chegou ainda nessa qualidade aí, mas a gente também já consegue comprar essas farinhas importadas aqui em João Pessoa. Tem vários lugares. Se você quer trabalhar com ela, fala comigo lá no direct, que eu também te dou essas dicas. E com relação à farinha integral, a gente tem que usar uma porcentagem de farinha branca aí para poder compensar, porque como a farinha integral é mais pesada, ela vai deixar essa nossa massa também mais pesada, tá? E o segredo, esse pão aqui não obedece a esse princípio, mas se você está utilizando o fermento biológico, é justamente a sova. É trabalhar com essa massa aos poucos. Hoje em dia a gente já tem bastante aí essa cultura de pão de fermentação natural. Então é um pão, inclusive, que faz bem aí para o processo digestivo de muitas pessoas e também ela responde justamente a esse processo de esperar, ou seja, deixar que o fermento trabalhe e consuma todo o glúten aí do pão, tá? Então, também faz bem para muita gente que tem problema com glúten. Hoje em dia a gente tá nesse processo aí, nessa chamada de moda, tá certo? Mas tem gente que realmente não pode comer ou tem problema. Então, o meu pãozinho aqui... Arrasou! Olha, uma aula, viu, Vitor? Arrasou, viu? Muito bem. Parte aí esse pão pra gente ver o resultado Vamos final. Embora. Ó. Lembrando aí o Instagram do Vitor, sempre no rodapé aí da tela, pra você acompanhar mais do trabalho dele. E eu chego já aí pra experimentar, que eu não sou besta não, viu, Vitor? Com certeza, ó. Então esse meu aqui tá cheio de ervinhas também aqui. Esse aqui eu fiz de orégano, tá certo? Uhum. É um pão super rápido pra você fazer aí. Eu diria até, vou ter uma ousadia, vou chamar aqui de um bolo salgado, tá? Porque como a gente utiliza o fermento que não é o biológico, né? Não é o fermento vivo, a gente utiliza o fermento químico. Eu vou chamar de bolo salgado, beleza, mas pra mim é um pão. Valeu? Beleza. Beijo, Vitor. Obrigada, viu, pela participação. Obrigado, até mais, Bruna. até a próxima. Chegou a hora da nossa despedida.